Quando eu era criança, eu gostava muito de inventar histórias. Eu não sabia nem ler, nem escrever ainda, e eu obrigava a minha irmã mais velha a escrever as histórias que eu inventava. Depois eu pegava folhas de papel, fazia um monte de rabiscos e dizia para as pessoas que eu tinha escrito histórias. Para minha sorte, eu nasci numa família que respeitava a brincadeira de criança. Nunca meus pais disseram que na minha folha de papel não tinha uma história escrita, que só tinham rabiscos. As pessoas sentavam para ouvir as minhas histórias malucas, né? Então, quando eu aprendi a ler e escrever, foi uma maravilha, porque eu nunca mais parei. Na minha casa tinha livro por todos os lados, né? Meus pais sempre incentivaram que todos os filhos lessem, mas nunca ficaram falando, minha filha vai ler, que ler é bom. Não, os livros estavam lá, ao alcance de todos. E na minha época eu peguei a revista Recreio da década de 70, da virada dos anos 60 para os anos 70, e era uma maravilha, porque eu lia Ana Maria Machado, Ruth Rocha, João Rufino dos Santos, na revista Recreio, que vinha com uma série de atividades super bacanas e criativas. E tive a sorte de estudar em escolas que incentivavam também o livro e a leitura. Então a importância dos livros na escola, isso é muito importante. Foi na escola que eu conheci Fernanda Lopes de Almeida, foi na escola que eu li A Bolsa Amarela da Lígia Bojunga, que é o grande livro da minha infância. Então esses autores me inspiraram muito na infância. Na adolescência eu descobri Hermann Hesse, já no início da vida adulta, Clarice Lispector, Fernando Pessoa e tantos outros autores que me inspiram. E eu gosto da diversidade. Fica muito difícil para mim escolher um autor só. Eu gosto de ler aquilo que me dá prazer. E livro para mim marca a minha vida entre antes e depois, de ler determinados livros. Por exemplo, eu sou uma antes e uma depois de ter lido Cartas a um Jovem Poeta do Rilke. Então é assim, os livros marcam a minha história. Eu comecei a escrever em 1991, escrever profissionalmente, porque eu já escrevia antes mesmo de eu saber ler e escrever, quando eu inventava as minhas histórias rabiscando folhas de papel. Eu fui aquela aluna que adorava as aulas de redação, que as professoras de português mandavam ler a redação em voz alta para a turma, sempre foi a minha aula preferida. Mas em 1991 eu realmente coloquei na minha cabeça que eu ia escrever profissionalmente, que eu ia correr atrás de lançar meu primeiro livro. E assim eu consegui, Foi assim que eu lancei o Pra Onde Vão os Dias que Passam. Essa é a primeira edição do livro, foi ilustrado pelo Rui de Oliveira, teve uma quarta capa assinada pela Ana Maria Machado, O livro saiu em 1992 e para mim foi um grande presente chegar ao mercado editorial pelas mãos da Ana Maria, sobretudo com ela dizendo, olha como ela começa, Ana Cláudia Ramos sabe escrever, o que é uma qualidade muito mais rara do que pode parecer à primeira vista neste Brasil de hoje. Texto sensível e intenso com atmosfera, e por aí vai. Então foi um grande presente. Quando esse livro fez 18 anos, ele mudou de editora, Então nós mudamos toda a cara dele, ele agora é da escrita fina, e nós fizemos uma parte para mostrar que ele não é o primeiro livro. Então todos os depoimentos acerca da primeira edição estão aqui, o texto da Ana Maria, resenha de Laura Sandrone, da Ana Lúcia de Oliveira Brandão, um texto do Rui de Oliveira falando sobre como foi ilustrar o livro e cedendo uma das imagens, Então é como se ele tivesse chegado na maioridade infantil dele, porque eu queria mostrar para o mercado que esse texto não era o texto de uma Ana Cláudia naquele momento em que ele foi lançado, era o texto que foi lançado em 1992 e agora estava ganhando uma cara nova, Não era o meu livro de estreia, Então foi muito bacana começar com esse livro, que ele traz um tema que para mim é muito recorrente na minha obra, que é o tempo. Bom, eu comecei viajando em 1996, oficialmente, porque eu já tinha feito algumas viagens anteriores, mas eu comecei mesmo a colocar o pé na estrada em 1996, viajando pelo Prolê, que era um programa de incentivo à leitura da Fundação Biblioteca Nacional. Era um projeto bárbaro que levava cursos de formação para professores, bibliotecários, arte-educadores no Brasil inteiro. Era uma parceria com as cidades, com os estados, e era muito incrível e formou muita gente que hoje está aí trabalhando com a questão do livro e da leitura. Também viajei muito pelo Leia Brasil, que era um projeto patrocinado pela Petrobras. E nesses dois projetos, assim, eu visitei muitas cidades espalhadas, por esse imenso país onde vivemos.
Mas eu comecei, a escritora, na verdade, né? A escritora começou a ficar muito espaçosa porque, paralelo a todos esses trabalhos, eu fui escrevendo cada vez mais e publicando cada vez mais. Então, comecei a visitar muitas escolas, e a convite das escolas ou a convite dos distribuidores de livros também. E com isso eu fui conhecendo projetos muito bacanas. Certa vez uma professora me perguntou assim: Ana Cláudia, aonde estão os melhores leitores? Né? Com certeza estão nos maiores centros urbanos. Eu falei, não, se engana. Os maiores leitores estão onde tem os melhores professores mediadores de leitura. E professores mediadores de leitura podem estar literalmente em qualquer lugar. Né? Muitas vezes eu viajo para um interior, para uma cidade muito pequena, e lá sim tem uma prefeitura que abraçou a ideia da literatura e que realmente trabalha com a formação literária, incentiva que seus alunos sejam consumidores de livros, queiram montar as suas próprias bibliotecas. Isso é importantíssimo, né, porque eu acho que eu não vou sossegar enquanto o livro não for um objeto de desejo, igual um smartphone é, igual um tablet é. As pessoas falam, né, o livro é caro. Caro não, caro é o seu celular, a roupa que você está usando, a mochila. O livro só não é objeto de desejo. Então, nessas andanças, não só minhas, como de diversos autores que também fazem esse trabalho como eu, né, quase que a nossa tarefa mesmo é despertar as pessoas para esse valor do livro, a vontade de querer ter o livro. E nós temos sim, muita gente lendo. O problema é que as notícias boas, elas não são tão contadas como as notícias ruins. Tem projetos maravilhosos acontecendo por esse imenso país. Né? Quem sabe um dia a gente possa vir a descobrir todos os grandes incentivadores de leitura que ainda estão anônimos por aí. Em 2015, eu participei do Livro do Mês em Passo Fundo com o livro Petra, do Coração de Pedra. E foi bárbaro, foi uma experiência sensacional, porque foram momentos muito bonitos, auditórios cheios, jovens com perguntas extremamente inteligentes, que realmente tinham lido e aproveitado o livro, professores que fizeram trabalhos incríveis e uma história que eu vou guardar para sempre no meu coração. Né? Eu em cima do palco, autografando, e ao final uma menina, uma jovem, talvez dos seus 13, 14 anos, não saberia precisar exatamente, vem até mim quando todos já tinham saído e falou assim: seu livro mudou a minha vida. Eu falei, oi? Aí ela falou, seu livro mudou a minha vida. Eu falei, nossa, que presente. Né? Então esse livro ele tem me proporcionado esses encontros maravilhosos. Eu acho que o Livro do Mês é um projeto bacana, porque de fato o livro é lido, trabalhado, e o autor, quando chega lá, ele tem um retorno disso, com perguntas profundas de leitores que realmente leram e aproveitaram a obra. E isso não tem preço. Saber que as pessoas mergulharam dentro do Petra, né, que é um livro denso, é um livro cheio de aventuras, mas ao mesmo tempo é um livro denso, que fala da vida. Né? Então foi muito bacana, foi muito bonito, e eu voltaria com todo prazer para participar novamente de outro Livro do Mês. Bom, a personagem Petra, né, do livro Petra, do Coração de Pedra, ela é uma menina que ela tem muita dificuldade em falar com as pessoas, e ela gosta de falar com os animais. E de fato eu tenho uma inspiração real, né? Eu tenho uma amiga que ela ama bichos, e um dia eu meio que discutindo entre aspas, né, assim, numa conversa calorosa com ela, eu falei, nossa, você tem que aprender a gostar de gente igual você gosta de bicho, parece até que você tem um coração de pedra. Quando eu falei isso, eu quase que poderia ter provocado uma discussão entre nós duas. A gente começou a rir porque eu falei, isso dá uma história, alguém que tem um coração de pedra. E aí nasceu daí, e ao mesmo tempo também nasceu de viagens que eu fazia, sobretudo quando eu ia para o sul do país, que eu estava no avião e olhava pela janela do avião e via paisagens diferentes que foram me inspirando para os mundos aonde Petra vai atravessar, né, para a Floresta do Medo, Floresta da Escuridão, Floresta Enigmática, o Portal Encantado, né, e o Cinturão de Ório. Isso tudo foi inspirado no cenário, né, assim como se eu pudesse dizer, o cenário que eu via da janela do avião. Eu fui misturando tudo isso. Esse processo ficou dentro de mim talvez uns 2 anos, né, maturando, volta e meia eu me lembrava, pensava, puxa, eu não escrevi o Petra do Coração de Pedra, até que um dia eu resolvi sentar e bolei toda a história do livro, criei um mapa. O livro ele traz um mapa logo de cara no início, mostrando
onde é a geografia, né, do livro, a geografia de Nanatucket, o que tem ao norte e ao sul de Nanatucket. Eu precisei fazer esse mapa para poder entender a geografia do texto, não me perder ao longo da história. Então eu me baseei um pouco nessa minha amiga, ela foi a minha inspiração primeira, e as paisagens que eu assistia, né? E foi um livro que foi muito gratificante poder chegar ao fim dele e fazer a transformação da Petra, né? Assim, brincando, até pedra, né? Fazer ela se transformar, fazer ela entender tudo isso. Eu acho que é um livro que ele traz muitas coisas para as pessoas pararem para pensar nas suas próprias vidas, vamos dizer assim. E eu mantenho sim contato com os meus leitores, né? No meu site, que é o www.anaclaudiaramos.com.br, só lembrando que Ana tem sempre 2 N's, eu tenho um fórum que as pessoas podem comentar os livros. Além delas poderem comentar no próprio livro, na seção livros, também tem esse fórum. Qualquer um pode entrar no meu site, se cadastrar e realmente me mandar mensagens. Então eu tenho recebido por lá, ou por e-mail, ou pelas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, volta e meia eu recebo comentários dos leitores falando não só do Petra, mas de diversos outros livros que eu tenho publicado. Então, convido todos vocês para visitarem meu site www.anaclaudiaramos.com.br. Vai ser um prazer trocar ideias com vocês.